Natal. O Filho de Deus se tornando um de nós, para nos tornar filhos de Deus. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Hoje, 24 de dezembro de 2019, por motivos muito óbvios, nós estamos suspendendo temporariamente nossa meditação no Salmo 37 para voltarmos nossa atenção para essa data tão especial. Hoje à noite, certamente, você que me ouve estará participando de alguma ceia de Natal. Você estará reunido com familiares, amigos, para celebrar o nascimento do nosso Salvador. Na virada da meia-noite, do 24 para o 25, nós chegamos à data tão esperada e tão especial para nós, a data em que nós celebramos o nascimento do nosso Redentor. O episódio da história, ou o momento da história que materializa esse propósito de Deus de nos enviar o seu Filho para nos resgatar e para nos adotar como filhos de Deus. No tempo determinado por Deus, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Deus é o autor da história. É a mão de Deus que move todos os acontecimentos. Todos os acontecimentos são, em última análise, a ação divina, movendo a história, movendo as circunstâncias para o seu propósito. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, mas Ele está agindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, na plenitude do tempo, quando todas as circunstâncias foram alinhadas conforme a vontade de Deus, no momento exato de Deus, Ele nos enviou o seu Filho, cumprindo a promessa de trazer libertação e salvação por meio da semente da mulher. Jesus Cristo veio ao mundo segundo a vontade de Deus, para o nosso bem, porque Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No tempo certo de Deus, Ele nos presenteou com o seu Filho. E nós temos aqui um detalhe que não deve escapar aos nossos olhos e ao nosso coração. O seu Filho, o Filho de Deus, nascido de mulher e sob a lei. O Criador de todas as coisas, o Verbo eterno, se tornou uma criança. Entrou no tempo, aquele que não tem início de dias, que é eterno desde sempre, se tornou um ser humano limitado pelo tempo e pelas fragilidades. O Criador de todas as coisas se tornou uma criança, dependente dos cuidados dos adultos ao seu entorno. Deus condescendeu a que seu próprio Filho se tornasse um de nós e que estivesse sob a lei, debaixo da obediência, da necessária obediência da lei, porque se ele veio nos resgatar, ele tinha que ser justo, ele teria que atender todo o requisito que a lei prescreve, deveria ser perfeito e estava assim debaixo da lei para que a sua justiça pudesse conquistar para nós aquilo que nós não podemos. Por outro lado, estar sob a lei significa também que as punições previstas na lei para aqueles que não andam segundo o reto caminho do Senhor deveriam também recair sobre ele. Todavia, ele jamais pecou, mas carregou sobre si os pecados de todo aquele que crê. Então, o próprio Filho de Deus, o Verbo eterno, se encarnou, habitou entre nós, manifestando a glória de Deus, a verdade, a justiça e o amor. E, sendo justo em todas as coisas, foi ele encontrado digno de ser o nosso Redentor. E, sendo nós injustos como somos, recaiu sobre ele a nossa injustiça. E ele, estando sob a lei, estava também sob a penalidade da lei em nosso favor. O fato de Jesus se tornar um de nós e estar sob a lei
fez com que ele estivesse naquele madeiro, naquela cruz, no lugar reservado aos malditos, por amor de nós. Porque nós pecamos e ele cumpriu a vontade do Pai de forma obediente, de carregar sobre si a punição dos nossos pecados, com o propósito de nos resgatar, como aquele que compra e liberta um escravo, com o propósito de nos dar a adoção de filhos. Então, essa é a verdade do Natal. Um Deus providente e amoroso se compadeceu de nós, nos enviou o seu Filho, e nos enviou o seu Filho fazendo com que ele estivesse debaixo da maldição da lei, que ele estivesse também na circunstância de criatura humana, o Criador eterno, por amor de nós. Deus cuida de nós, Deus nos ama, e o Natal nos fala disso. Deus cuida de nós e nos ama e resolveu o nosso principal problema, o problema do pecado, nos enviando o seu Filho. Deus cuida de nós e nos ama e não encontrou em seu coração nenhum limite para a manifestação desse amor, a ponto de se tornar um de nós, padecer sob a maldição da lei, para nos retirar desta maldição e nos tornar seus filhos. Porque Deus nos ama, é Natal. Que Deus nos abençoe, que esta noite, durante todo esse dia, mas especialmente esta noite, quando estivermos com as pessoas amadas, ceando e celebrando, que estejamos ceando e celebrando em nome do amor de Deus, materializado na pessoa do seu Filho Jesus.